Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Ivoninha Ortiz, aqui do Espaço Plenitudo, trazendo hoje uma mulher que é muito empoderamento, gente. É muito empoderamento e vocês vão estar vendo aí no decorrer desse nosso bate-papo. Essa minha querida convidada de hoje, ela está na Itália e eu aqui nos Estados Unidos. Vocês vejam que essa tecnologia é maravilhosa, ela nos une. Simplesmente as pessoas são atraídas por ressonância, eu falo sempre, e foi desse jeito que eu e ela chegamos aqui hoje, nessa entrevista. Então, a minha querida convidada, ela é nada mais, nada menos que uma engenheira que co-criou a sua realidade, mudando de país, sonhando em trabalhar lá fora, aquilo que ela sonhou, aquilo que ela estudou, aquilo que ela se preparou para ser. Então, Helenice, minha linda, e olha que beleza, olha que beleza. Para ela, que quando ela entrou, eu disse, você parece aquelas artistas de Hollywood. Ai, Boninha. Gratidão por ter aceitado o meu convite para estar aqui passando o teu exemplo para outras mulheres que estão acompanhando o Março Internacional da Mulher. E você, então, aqui hoje para passar esse teu exemplo. Eu gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você. E a gente vai aqui nesse bate-papo muito original, né? Porque a gente não combina, a gente nada é assim. Vamos bater um papo? Vamos bater um papo, gravamos e subimos. Ai, Boninha, olha, eu que sou grata, fiquei muito surpresa quando você me convidou, me escreveu. Não deu certo naquela semana ali, porque compromisso teu, compromisso meu, mas a gente conseguiu marcar e estamos aí. Estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando essa cocriação, essa vida de altos e baixos, mas a gente está sempre andando, sempre indo, né? Com certeza. Helenice, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa mudança de país, assim como eu, como tantas outras mulheres que deixamos nosso país para buscar aí uma outra forma de vida, eu diria assim, ou mesmo realizando nossos sonhos. Como que foi? Quando que começou isso na tua vida? Olha, eu lembro, eu sou do interior do Paraná. E eu lembro quando eu era pequena, assim, eu sempre sonhava em estudar fora, em fazer aqueles intercâmbio, mas eu venho de uma família média, humilde, assim, média. Então, a gente não teria condições de mandar os filhos, né? Meus pais não teriam condições de mandar os filhos estudar fora. Então, eu sonhava em fazer intercâmbio, Estados Unidos, qualquer lugar, mas sair. E ficou. Não fiz, porque não deu, mas consegui fazer faculdade na capital, em Curitiba. Então, já foi um passo, né? Saí, fui sozinha, primeiro eu, depois veio a minha irmã, depois veio meu irmão, então eu fui puxando, assim. E sempre aquele sonho, né, de pôr o pezinho fora, de ver outra coisa. E depois fiz faculdade, me formei, e daí começou a parte do trabalho. Consegui um emprego, abençoado, depois um outro emprego, e assim foi indo. E acabei vindo para cá, porque conheci o meu marido através do trabalho. Então, foram várias fases assim da minha vida. Helenice, só esclarecendo, então, como engenheira, você já saiu da faculdade? Eu saí da faculdade, acabei a faculdade e fiz um curso de especialização, porque a gente sempre tem que fazer uma coisinha a mais, né? Saí, fiz engenharia civil, e fiz especialização em segurança do trabalho. Porque eu gostava de trabalhar em canteiro, sabe? Engraçado, uma mulher, né? Mas eu gostava de estar ali no meio da bagunça, do canteiro mesmo. Eu gosto de canteiro. E fiz essa especialização e, através dessa especialização, eu consegui meu trabalho numa multinacional que estava chegando ali na minha cidade. Então, assim, foi muito gratificante, porque foi através desse esforço, né? De estudar, que eu consegui colocar o pezinho ali dentro. E aí, através do teu desempenho, a tua eficiência, então você já em uma multinacional, aí foi para mudar de país.
Sim, eu, na verdade, trabalhei ali alguns anos, aí ali eu conheci meu futuro marido, Uhum, uhum, italiano, conheci ali e depois de um tempo, ele ficou um tempo morando no Brasil até terminar toda a obra, uhum. e, e daí ele me pediu um casamento. Uau, que lindo! E daí eu larguei tudo, tinha carreira lá, mas eu larguei tudo, porque eu Uhum. tinha certeza que era, tinha certeza que era a pessoa justa, E a era pessoa certa. lindo. Uhum. Agora, só antes da gente continuar aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque o Brasil ainda é um país um pouco machista, né, Lenice? A gente sabe disso. Como que foi É, você, que você disse, eu gostava de trabalhar em canteiro mesmo, na obra, sim, sim, sim. ajudando mesmo. Então, eu acredito que foi um grande desafio para você, não foi? Como é que Foi mais engraçado. Depende também como você se comporta em relação às pessoas. Quando a gente estava assim, andava no canteiro, eles tinham muito respeito, sabe? Tem sempre aquele engraçadinho que faz, mas depende como você reage quando eles fazem esse tipo de brincadeira. Então, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nenhum episódio assim chato, nada. Foi tudo bem, assim, mas as me pessoas relacionei. se respeitavam, porque geralmente em obras são homens trabalhando, né? Então você Sim, chegava como engenheira e tinha que executar ali o projeto e tal, sim, 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 sim. aceitava numa boa. Sim, 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 sim. E bom, Porque estava dentro, fazia com vontade, sabe? Fazia com. Sim, sim, sim. e é tudo aquilo que a gente faz com determinação e está segura do que está fazendo e com amor, então as pessoas também têm uma receptividade. Exato, exato, exato. Então, e como foi para a família tua? Você chegar e dizer, olha, eu estou indo. Mas olha que engraçado, né? A minha família, assim, nunca foi muito de estar muito junto. Aham. Sabe aquelas famílias que estão se encontrando sempre para festas e primos? Então, a gente nunca foi muito disso. No momento que eu saí do interior e fui para Curitiba fazer a faculdade, a gente já começou a se distanciar. Ah, sim. Então, é, eu lembro que quando eu vim para cá, claro, eu senti saudade da minha família, mas não aquela coisa como outras amigas que vinham para cá Aham. sentiam muito assim a falta da família, sabe? Não sei se é porque eu já estava acostumada morando sozinha por um bom tempo ali em Curitiba, eu já comecei a acostumar a esse destaque. Uhum. Então não sofri tanto. Uhum. Eu sofri aqui o Adaptação. clima, Aham. mesmo vindo do sul, que é frio, Sim. sofri aqui o clima e as pessoas muito fechadas. Uhum. Você também deve saber, né? Deve ter passado, Certeza. Nossa teve história é um pouco diferente. parecida, né? Porque a gente veio do mesmo estado, porque Você também. Paraná também, e, Exato. e também a questão climática, assim, aqui também tem as 4 estações, como tinha no Bem definidas, aham. só que elas são mais definidas, né? Sim, sim, Como é bem definidas. muito intenso, primavera, primavera, inverno, inverno, verão, verão, ou seja, é tudo muito caracterizado. Sim, 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 Eu sim. acredito que aí na Itália também seja. Aqui também. Eu acho que faz menos frio do que aí, porque aí neva sempre. Eu vejo que está sempre nevando de inverno. Aqui um pouquinho menos. Tem invernos que é assim, já teve inverno de ficar 3 meses aqui o jardim sem ver a grama, ou seja, sem ver Ah, nada. Era assim, alto de neve. Teve um inverno que foi assim, literalmente. aham. Também tem tipo uma areazinha, que acho que é a areazinha que fala no Brasil, né? Que tem aqui no jardim. Então, eu acho que foram 3 meses. A gente ficou sem ver aquela parte. E era Não, literalmente, né? aqui não é assim, ainda bem. Mas que eu estava falando da diferença do relacionamento com as pessoas, assim, é, quando eu cheguei, meu marido falou, ainda mais sendo brasileira, tem essa coisa de brasileiro fora, né? Hã? Ele falava assim, quando você vai se apresentar ou conhece a pessoa a primeira vez, não vai já dando beijo e abraço. Aqui Fica também. dá a mão primeiro, depois vê se, sabe? E a gente chega lá no Brasil, já vai dando beijinho e abraçando, né? A gente é muito espontâneo. Hã? Então aqui já, então eu ficava toda assim, sabe? Sem saber como fazer. Mas olha,
Isso, eu também passei por isso aqui. Inclusive, tiveram pessoas que disseram assim, nossa, tomara que vocês não percam esse jeito tão carinhoso de vocês serem e tudo, porque aqui não existe disso. É. E é verdade. E eu sempre fui acostumada assim, eu dou um beijo e dou um abraço. Eu também. Bem caloroso, bem carinhosa, enfim, a gente é desse jeito. Exato, exato, exato. E assim, pouco a pouco deixando, né? Às vezes ainda acontece, porque não tem como você mudar, né? É complicado para mudar. Sim, 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 é complicado, é complicado. A gente passa tantas, né, experiências assim, tem tantas histórias, tantas coisas, né? É tudo crescimento, é tudo crescimento. Com certeza. Experiências, mesmo. Você já está aí há quantos anos? 18 anos. 18 anos. 18. Eu também enrosco um pouco no português. Quando você fala, não, às vezes eu não lembro. Então, é natural isso, é né? Natural. Eu uso muito espanhol e inglês. Só que com os meus filhos, apesar de que eles já não moram mais comigo, porque cada um já são independentes, mas eu procuro falar sempre em português, para manter o português deles. Só que, mesmo assim, como eu comecei a trabalhar mais com brasileiros e portugueses de diferentes países do mundo, porque tem o português de países africanos, que tem os sotaques diferentes, português de Portugal, enfim. Mas, mesmo com eles, às vezes trava, literalmente trava. É como não vem a palavra, ou então você acaba distorcendo a palavra, mas é uma coisa que acaba sendo automático. Aí, esses últimos 2 anos e meio que eu voltei a praticar mais, melhorou e muito. Mas quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos e tudo, as pessoas, o que é? E uma coisa que aconteceu muitas vezes, é que as pessoas falavam comigo em espanhol, e eu falava espanhol, mas tinha sotaque. Aí eles começavam a falar em inglês comigo. E aí eu falava inglês com eles e tinha sotaque. Aí, porque eles pensavam, se tinha sotaque no espanhol, então vou falar em inglês. Mas daí no inglês... Então eles diziam assim, que fazia uma confusão. Onde essa mulher que tudo tem sotaque, né? Aí eles me perguntavam, mas de onde você é? Aí eu sou brasileira. Então aí eles entendiam o porquê do sotaque. Mas foram muitas histórias engraçadas nesse sentido. Sabe? Por exemplo, aqui, quando eu 18 anos que eu tô aqui, eu abro a boca para falar, eles já veem que eu sou brasileira. Porque não adianta, eu sou do Sul, do Paraná, então é pesado, sabe? Eles às vezes tanto me confundem com russa, não com italiana, não, porque eu tenho sotaque assim bem pesado, né? É que então, não tem como não ser pesado, porque nós já viemos adultas, né, pro país, e aí por mais que você domine o idioma 100%, mas o sotaque vai ficar. Exato. E falando ali de quando eu cheguei aqui, né, outra coisa que eu achei engraçado, porque quando eu falava que era engenheira, eles falavam, nossa, mas engenheira, mulher brasileira, sabe? Parecia uma coisa assim, pra gente é tão normal, mulher lá ser engenheira, e aqui, não sei, quando eu cheguei, agora tá mudando um pouco, mas eles viam assim como uma coisa, não sei, diferente, sabe? Então eles ficavam surpresos, engenheira, então, assim, foi abrindo portas também isso, sabe? Sim, com certeza, mas você sabe que infelizmente ainda existe um conceito diferente do Brasil fora, não em todos os países, mas tem muitos países que eu estive e as pessoas perguntam se no Brasil tem certas coisas, porque parece que ainda em algumas culturas existe como algo assim, mas é um país moderno, mas tem isso, tem aquilo. E eu lembro que, eu acho que foi em 2000 e alguma coisa, agora não vou me lembrar, mas eu estava em Portugal e alguém me perguntou se no Brasil tinha micro-ondas. Ai, eu fico tão brava quando eles falam do Brasil, mas no Brasil eu falo, olha que não é terceiro mundo não, hein? Exato, então assim, claro que foi lá eu acredito que foi 2002, 2000 e alguma coisa aí,
porque já tem muito tempo. Só que what? Como se tem óbvio que tem micro-ondas, mas ainda muitos lugares pensam que no Brasil não tem esse desenvolvimento que tem, né? Exato. Então foi uma coisa que me marcou, assim, porque eu achava, eles ficavam surpresos, eu falava, mas é normal, é normal. Imagina. Agora, fala pra gente um pouquinho, então, desse teu trabalho aí, que você trabalha numa multinacional, mas como que é, então, você, mulher brasileira, engenheira, dentro desse contexto? Então, eu trabalho numa empresa, assim, que ela faz, como posso explicar? Plantas para, agora não me vem nem as palavras em português, para pintar carro. Ah, ok. Tipo a Renault, tipo a Fiat, sabe, que fazem todo o processo de construção de um carro. Então, a nossa empresa é especializada na parte de pintura. Pintura de um carro. E faz toda, a gente faz engenharia. Então, só a parte de engenharia. E em todo o mundo. Tanto é que quando meu marido foi lá para o Brasil, a gente faz na China, na Índia, em todo o mundo. Com essa crise agora que teve na Europa, então a gente fez muito trabalho fora, né? Então, eu tive a oportunidade de viajar também bastante a trabalho, China, Índia, Europa. Então, assim, é gratificante, sabe? E quando você está no meio, assim, dessas pessoas que de fora você acha importante, né? Sabe, você vê aquele homem engravatado, sério, não sei, ou americano, ou alemão. Depois que você está dentro e convive um pouco com essas pessoas, você vê que não são nada mais que você. Não são nada mais, nada. A gente constrói uma imagem como se fossem, não sei, são pessoas normais, sabe? A gente não precisa se diminuir em nada, em nada. Nunca, jamais. Porque sabe? eu vou dizer assim, ninguém é melhor que ninguém. Não! Pode ser os títulos universitários ou a conta bancária, mas... Sim, mas é uma pessoa que está ali na tua frente. Claro, vai ter aquele que naquele momento é mais arrogante, naquele momento está nervoso, te trata de um modo, mas você não precisa ter aquele medo, sabe? Aquele medo de enfrentar. Nossa, às vezes eu ia assim, morrendo de medo no começo, numa reunião, ou ter que falar, sabe? Me expressar, apresentar alguma coisa. E agora eu olho assim e falo, mas é normal, quem está do outro lado. É normal. Minha querida, mas veja bem, é normal para você agora, porque você subiu, exato, você escalou isso, você conquistou esse espaço teu, isso é conquista tua. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai chegar lá e tal, não, você conquistou isso, você estava preparada, você teve a oportunidade e hoje você está lá, então. Sim, vejo diferente, exato. Olho, né? E exato. isso que eu queria te perguntar, com relação a esse trabalho onde você está, é mais homens, mais mulheres? Conta um pouquinho pra gente. Quando eu cheguei na empresa, eu já trabalhei em 2 empresas aqui, em ramos diferentes aqui na Itália. Nessa era mais homem, agora tem muito jovem. Por isso que eu falei esse negócio da faculdade, mulher, eles estão assumindo muitas mulheres, assim, então, muitos jovens, está mudando. Está mudando, de 10, 15 anos atrás, está mudando, tem mais mulheres também. Sim. Mas hoje em dia, assim, por exemplo, você chega lá, uma sala cheia de homens, chega você, engenheiro. Igual a todo mundo, sabe? Igual falar com o fornecedor, fazer tratativa, tratar um contrato. E você conhece também gente mais lá em cima e gente mais humilde, mas assim, é tudo igual agora. Para mim é tudo igual, sabe? Não tenho mais. Você trata todos, né? Com sim. respeito, então as coisas ficam tudo muito mais fáceis, né? Sim. Eu gostaria que você, bom, esse nosso bate-papo aqui tá assim,
tá que tá. Estou amando e adoraria ficar aqui muito, muito mais tempo. Mas eu gostaria que você, com esse teu exemplo, e teu exemplo de mulher empoderada, mulher forte, que foi, fez e mostrou o seu valor, mostrou ao que veio, sem arrogância, sem prepotência, sem se achar. E é isso que é lindo e é isso que faz a grande diferença também. Porque às vezes tem pessoas que, não tem quase nada a oferecer, mas que se acham, né? Exato. Então, é triste ver pessoas se comportando assim, mas não é o teu caso, porque a gente pode sentir assim teu carisma, a tua paixão pela carreira que você escolheu, a paixão pelo que você faz, e com certeza, você pode ter certeza de que você é um exemplo de mulher brasileira fora. Porque enquanto a gente vê, muitas pessoas às vezes denegrindo a imagem do nosso país de origem e tudo mais, você está aí fora fazendo a diferença e dizendo, hey, no Brasil tem mulheres inteligentes, Exato. capacitadas, e prova disso está aqui. Ou seja, você sabe ao que veio. Você foi e deu o teu recado à altura mesmo e está ainda, né, fazendo isso. Mas gostaria que você, se quer comentar um pouquinho mais sobre isso, fique à vontade. Não, e dizer que a gente tem que se respeitar e respeitar os outros também, né? Tem que ser recíproco, senão... Exato, porque quando você chega respeitando o outro, você também vai ser respeitado. Não dá para ser arrogante, sabe? Você não vai em lugar nenhum, não conquista nada. Então, tem que saber ser humilde quando precisa, pedir, perguntar. Eu sou uma assim que, quando eu não sei, eu pergunto sempre. Não tenho vergonha de dizer eu não sei fazer isso. Ainda mais aqui, né? No meio assim, tem que perguntar tudo. Sim. Eu imagino. Mas é dessa forma. Eu costumo dizer assim que nós não temos que ser humilde, porque aí as pessoas sobem em cima mesmo, né? Vai para a cabeça. Mas temos que ter humildade. E Exato. ter humildade é saber se comportar com aquela pessoa que está lá na obra fazendo aquele buraco manual, ou com aquele, aquele chefe presidente de uma multinacional, que é uma pessoa empoderada também. Mas isso é ter humildade, é você saber se comportar em qualquer momento com qualquer pessoa, com todas. Exato, igual, são iguais. Exato. Com relação ao idioma, e como é que foi? Olha, então, quando eu conheci o meu marido lá, eu já comecei a estudar um pouquinho de italiano, porque eu gostava, assim, também, não, de italiano. Fiz não lembro se eu cheguei a fazer uns 6 meses, 1 ano de curso de italiano, Aí vim para cá, só que, como alguém comentou numa dessas lives, você estuda, mas quando chega ali na hora, falo muito rápido. Aqui na Itália tem muito dialeto. A minha sogra, por exemplo, ela fala em dialeto. Então, agora eu já fiz, assim, eu acostumei ouvido, entendo o que ela fala, mas ela fala a maioria das coisas em dialeto. Então, não é o italiano puro que você aprendeu na escola. Assim. Então, foi assim, eu lembro que quando eu cheguei, eu consegui um trabalho como caixeira, caixa, fazia caixa. Porque o rapaz falou, gostei da tua aparência, tudo, assim você não precisa abrir a boca. Ele falou, você só vai lidar com dinheiro, vai fazer a caixa numa loja chique ali no centro de Milão. Eu fui, né, tudo contente, assim, então mas eu não falava, porque eu só pegava o dinheiro, fechava. Então, foi o começo, né? Foi o começo. E depois, devagarinho, fiz um curso aqui também, por isso que eu consegui entrar numa empresa como estagiária. Depois, comecei do baixo de novo, tudo de novo. Fiz um curso, mais ou menos na minha área, não tanto, mas fiz. E daquele curso, eles te colocavam numa empresa para fazer um estágio. Fiz um estágio de 6 meses, daí eles me assumiram, me contrataram. Então, isso que eu queria te perguntar, porque aqui também, quando a gente chega, a gente só é mais um na multidão, né? Exato. As experiências, isso não tem o reconhecimento. Não.
Mas aí vai validando e tal. Exato. Você tem que procurar fazer alguma coisa aqui, que seja válida aqui também, né? Eu não queria, tipo, estudar de novo o que eu estudei lá para ter o diploma reconhecido aqui, sabe? Eu falei, não, fazer tudo de novo. Então, estou trabalhando numa empresa que reconhece o meu trabalho, mas não é que você precisa do diploma, sabe? Então, fiz um outro curso. E você já tem o conhecimento, né? Exato. É o que te leva, é o que vai contar ali na hora. A base a gente tem. Exato. Bom, minha querida, algo mais que você queira nos contar? Alguma história aí que te aconteceu no início? Algo assim que você queira dividir com a gente? Não, eu lembro que no começo, no primeiro trabalho, nesse que me contrataram, eles me mandaram sozinha numa outra cidade. Eu fiquei quase um ano, em Verona, pertinho de Verona, trabalhando lá. Meu marido aqui, ele também viajava muito, a gente se via muito pouco, assim. E lá que eu passei, assim, mais tensão, porque sozinha. Ficava em hotel. Saía almoçar ou jantar, porque no trabalho a gente ficava em canteiro, trabalhava num canteiro. E daí, quando eu chegava, ia jantar sozinha. Sabe? Então, aquele foi um período bem, bem difícil, assim, porque uma mulher estrangeira, que abre a boca já sabe que é estrangeira, sentar sozinha. Aí, sabe quando passam, ficam te olhando? Sim. É aquele sentimento, assim, é ruim, é ruim. Porque você já não tem aquela segurança, né? É no início. Então, o que me marcou, que eu não gosto até hoje, de comer sozinha, assim, em restaurante. Ficou aquela coisa... São as coisas do início que marcam. Porque, para mim, o que marcou muito foi que eu tinha aqui meu primeiro trabalho, eu tinha que ir de ônibus, porque em Manhattan você não tem como estacionar carro. E não. É assim, caríssimo. Tipo, você vai pagar $40, $50 por uma hora de estacionamento. Se você vai trabalhar o dia inteiro, como que vai? O que ganha não chega nem para pagar as primeiras horas, né? Isso acontecia naquele tempo. Então, tinha que ir de ônibus. E para eu estar em um ônibus, isso era muito sofrido para mim. Aí eu pensava assim, a voz interior, né, que vem para, incomodar. Então, eu ficava assim, mas eu vim do Brasil para estar aqui andando de ônibus? Isso para mim era assim o pior que me aconteceu, mas isso foi só alguns meses, depois eu já não ia trabalhar nesse lugar, e aí eu fui de carro de novo, mas é algo que aqui é muito comum, tanto que você encontra grandes executivos, Exato. todo mundo anda de ônibus, porque os ônibus são muito otimizados. Se é verão, é com ar-condicionado, se é calor, é com heater, então tudo é otimizado, né? É como o metrô, né? O metrô também é muito usado, todo mundo usa o metrô. Exato. Todo mundo. Teve um prefeito, o Bloomberg, aqui em Manhattan, ele foi prefeito muito tempo, e ele é um milionário, assim, o bilionário. E ele ia para a prefeitura como prefeito, ele ia em metrô algumas vezes. Óbvio que tinha todo um esquema de segurança e tudo, né? E aí depois, então, foi com os anos que eu fiquei sabendo isso. E aí eu me diminuindo porque estava dentro de um ônibus quando um bilionário vai trabalhar, então são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, liberando, né? Porque não tem nada a ver. Mas são histórias de quem saiu do seu país e veio para um outro. Mas então, se você tivesse que ir fazer a mesma coisa agora, você não iria normalmente? Nossa! Tranquilo e com muito orgulho. Exato, é a experiência, é que naquele tempo a gente não tinha essa visão, né? Não tinha medo, receio, não sei. Exato, eu acredito que seja porque também no Brasil ainda é muito da aparência, é muito de olhar, olha o carro que ela tem, ou ela está no ônibus, ou, então é muito disso ainda, e aqui não. Sim. Não, exato. Não existe nada disso, já é tudo, você faz as suas coisas e pronto, that's it, não tem que dar satisfação ou preocupar com o que o outro vai pensar, nada disso. E é isso que eu gosto muito, uma das coisas que eu gosto muito daqui. E desses países grandes, né? Esses países
Um não fica olhando o outro, sabe? Cada um tem sua vida. Tem o pró e contra, né? Sim. Porque você fica muito isolado, não tem aquela coisa de chegar em casa a qualquer hora sem avisar, que não tem isso, né? E por outro lado, você é mais, como é que eu posso dizer? Na tua, assim, ninguém não invade a tua privacidade. Exato, porque eu não sei aí como você, com os vizinhos, mas eu já morei 8 anos em uma casa e nunca soube quem morava na minha frente. Isso no Brasil não acontece, né? Não. Tipo, da cidade onde eu vim, que era uma cidade pequena, eu conhecia todo mundo me conhecia. Exato. Imagina aí, você se fecha, literalmente. E aqui também, nesse lugar que eu moro agora, é mais ou menos assim. Claro, a gente conhece as pessoas, porque é tipo um derém, como se fosse um condomínio, mas não é um condomínio, mas é só uma rua sem saída, né? Assim, mas é muito tranquilo, mas ninguém visita ninguém. Mesmo porque... Exato, ninguém visita ninguém. E eu trabalho aqui, meu escritório é na minha casa mesmo. Então, imagina uma vizinha ali bater, eu vim emprestar um copinho de açúcar. Então, essas coisas não existem aqui. Então, por um lado, é maravilhoso, você tem tua vida e ninguém se mete, mas por outro lado, existe por outro lado, às vezes falta aquela, assim... Exato, né? Vai tomar um café com bolo na casa da vizinha à tarde, lembra? Café com bolo. Acabei de tirar o bolo do forno, vem aqui pra gente tomar um café. Isso aqui. Nossa, que delícia! 20 anos que isso aqui nunca aconteceu ainda. Mas, enfim. Bom, minha querida, que maravilha esse nosso bate-papo, porque me fez relembrar também muitas coisas aqui minhas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo, para que, uma mensagem dizendo, olha, pode, tem vida do outro lado também, tudo é possível, basta a determinação, a coragem de, ter teus sonhos e correr atrás deles. Exatamente. Então, mulheres empoderadas, olha, tem que sonhar. Se alguém diz para você, cai na real, não fique voando, não, tem que sonhar. Eu falo sempre para os meus filhos, mamãe, eu gostaria disso, daquilo. Eu falo, ótimo, sonhe, imagine na mente que existe, porque são muitas, infinitas possibilidades, infinitas. Então, a gente tem que dar um passinho a mais da nossa zona de conforto. Isso é inevitável, tem que dar aquele passinho a mais. Mas o resultado vem sempre. Então, não desistam do sonho, por mais pequenininho que seja. Porque se vem a vontade na mente, é porque é a vontade do todo também. Né? É a vontade dele, não vem assim por acaso na mente da gente. Então, a gente tem que buscar. Isso. E se tiver que pagar um precinho, a gente paga, né, Helena? Se não fizer, paga de um outro modo, exato, né? E esse o pagar não é que seja algo sacrificado, ruim, não, é você se abdicar de algumas coisas. Exato. E eu sempre falo que se você tem a capacidade de sonhar, você tem também a capacidade de co-criar, de materializar. Porque você não vai sonhar com uma coisa que não existe, Então, se você sonha, é porque você pode. Exato, a possibilidade existe. Exatamente. E aí a gente solta e confia, né? Essa é a parte mais difícil. Não, mas depois que aprende, e você já aprendeu, porque você, para estar onde você está e ter criado essa vida dos teus sonhos, minha querida, você, olha, já aprendeu a soltar e confiar. Só não mais nisso. Mas olha, você para mim é um exemplo do solta e confia. Cada vez que você fala, eu fico assim, sabe, de ouvido assim, para tentar entender o mistério que está por trás. O mistério é a gente acreditar, porque eu já estive num ponto de onde solto, confia, que é isso que eu vou soltar, não fazer nada, não isso, não aquilo, não. Simplesmente é algo que eu espero ter, então eu já começo, eu agradeço por ter e solto e confio, e quando vejo já está sendo materializado. Isso em todos os aspectos da nossa vida.
Mas é só questão de acreditar realmente. Você vê, sente, agradece e solta. E assim, você já viu, eu tenho alguns vídeos aí de como eu criei meu carro, curso. Sim, mas ó, eu fico maravilhada quando você conta as coisas. Eu adoro escutar. Então, até me disseram, Voninha, você precisa conta mais pra gente, fala mais. E aí eu fico meio assim, será? Porque para mim é tão insignificante. E não, algo assim, não insignificante no modo desprezando, mas tipo... Sim. É normal, é normal. Que as pessoas vão dizer... mas por que ela está contando isso? Como que não vai acrescentar. Mas aí eu vejo que sim, porque quando eu conto nos meus atendimentos, dando exemplo, as pessoas, sim, mas é assim. Desde que eu criar um colar, por dizer que tem um que eu... eu lembro quando você falou, você contou do colar. Eu fiquei assim, maravilhada quando você falou do colar, que viu? Exato, uma roupa que, tipo assim, quando nós tivemos uma festa de gala agora, há poucos dias atrás, e aí eu penso assim, universo, você já sabe qual vestido eu vou colocar, né? Eu vou usar, tá? E aí, se eu tenho que comprar, porque às vezes eu compro online, a maioria das vezes, mas se eu tenho que ir na loja, já sabe qual a loja, né? Ok, então vamos. E aí eu vou seguindo minha intuição, sabe? E aí eu entro na loja, vou no departamento dos vestidos. E outra coisa que eu faço sempre, e que sempre funciona, é com relação ao preço. Universo, eu vou pagar o preço justo, tá? Porque eu não vou explorar ninguém, né? Exato. De jeito nenhum, mas também eu valorizo o meu dinheiro, porque o dinheiro precisa ser valorizado, não é jogando de qualquer forma. Então eu falo, e o preço justo? E isso já aconteceu várias vezes, de eu vou, olho esse, pego, coloco no meu braço, vou proferir vou provar, e aí gosto, mas não olho o preço. E aí, quando eu vou pagar, geralmente vem a grande surpresa. A grande surpresa. O preço não condiz com nada, porque qualquer pessoa olharia e dizia, nossa, isso é caríssimo, e teria tudo para ser caro, mas quando eu vou no caixa para pagar, o preço que sai é sempre muito baixo. Teve uma blusa, inclusive, que eu gostei muito, assim, e aí, quando eu não olhei o preço, como eu sempre faço, simplesmente fui, e a pessoa do caixa falou assim, eu não sei se eu posso te vender essa blusa por esse preço, porque tá muito baixo. Eu disse, bom, chama a gerente e vê com ela então, porque não quero que você tenha problemas por minha causa, mas a etiqueta estava ali e a etiqueta era da blusa, porque podia dizer, alguém trocou a etiqueta. Não, estava ali tudo certinho que era da blusa, porque era a marca, era o tamanho e tal. E aí a pessoa chamou a gerente para ver. E a gerente simplesmente falou para ele assim, é o preço que saiu, não é? Pois é o preço que ela vai pagar. Simples assim. E então essas coisas acontecem, mas porque primeiro que eu não quero explorar ninguém e quero pagar o preço justo por aquilo que eu estou levando. Mas aquilo, então, tipo, não sou de ficar dando voltas na loja ou de ficar brigando por preço, tipo, dá desconto, tem desconto. Não. Exato. Esse negócio de ficar pedindo desconto, aí você está negando a tua prosperidade. Vibrar na escassez total. É você sempre pagar o justo. É justo $200? Pois é $200. É justo $500? É $500. É justo $80 que eu paguei num vestido que as pessoas pensam que foi $1.000? Mas era o preço que estava lá. E outra coisa que eu também não vou pela marca. Eu só uso marca, eu só uso... Não, eu uso o que eu gosto. Então, se eu olhei para a roupa, e não importa se é marca famosa ou não, é aquela que eu gosto, é aquela que eu vou comprar. Então tudo isso também ajuda nessa vibração de você encontrar o produto certo com o preço justo e só o que é simples assim. Bom, simples assim. Nós duas poderíamos ficar aqui, né, fazer um vídeo de 1 hora e pouco, eu já não sei nem quanto tempo já passou. Quando você vier para cá, vem aqui em casa tomar um café com bolo de tarde, tá bom? Eu aceito. Eu vou aceitar, porque faz muitos anos que eu não recebo um convite assim. Com certeza. Então, tá. Gratidão mais uma vez. Gratidão para você.
Você me fez ter lembranças boas também, assim que gratidão e continue sendo essa mulher maravilhosa, empoderada que você é, inteligente, com esse sorriso que ilumina e levando aí a imagem de nós mulheres brasileiras para fora, mas Sim. essa imagem de valor, essa imagem que realmente faz o nosso país dizer, não, peraí, lá tem gente de qualidade, e muita gente de qualidade, né? Então, tá bom, minha E querida. eu sou orgulhosa, olha, eu sempre digo, eu sou orgulhosa de ser brasileira. Eu sou italiana também, mas eu sou orgulhosa de ser brasileira. Exatamente, porque não é porque a gente tem outra cidadania que a gente Não, vai dizer, não, eu sou não, não, americana, ou você não, eu sou italiana. Não, eu sou não, não. brasileira. Eu sou brasileira. Brasil nessa vida, né? Seguimos aí, minha Tá querida, bom. brasileira nesses países aqui diferentes, mas felizes. Exato, exato. Tá bom. Beijos de luz Beijo. para você e beijos de luz para todas vocês que estão aí nos acompanhando. Até mais. Beijo. Tchau.